Um bom dia para todo mundo. Hoje é 17 de janeiro de 2026. Agora é 8h46 da manhã. Hoje é sábado, né, gente? Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Ontem eu não dei conta de fazer a live A Chave do Evangelho Reprise com o meu pastor Vanderlei Vilas. Como vocês sabem, eu estou trabalhando muito. E ontem eu carreguei muita gente pesada, passageiro pesado, rodei muito longe, estava exausto. Então eu só publiquei vídeo para vocês aí. Mas a live eu não dei conta. E eu estava fazendo um... Roberto Muralha entrou. Bom dia, Roberto. E eu estava fazendo um cálculo aí. Eu precisaria juntar mais um dinheirinho aí. Não tá fácil não, as coisas tá muito difíceis. Eu tenho que estar trabalhando 3 meses seguidos, ó, bastante. E ainda economizando, eu e minha esposa. Para mim ver se eu consigo comprar esse carrinho aí. O carrinho tem que ser pelo menos 2015, 2016, gente. Não é fácil. Mas Deus sabe de todas as coisas. E nós vamos para cima. Mas não é fácil não, tá? Eu tô andando exausto. Então vocês me perdoam aí. Tem vezes que eu não vou poder fazer live para vocês à noite. O meu compromisso com vocês é de manhã cedo. Domingo eu descanso, né? Amanhã eu vou descansar. Amanhã é dia de eu descansar. Amanhã eu não faço live, porque dia domingo eu gosto de descansar. Pode ser, se eu tiver descansado, aí eu faço meu hobby, que é jogo de dama. Eu gosto de jogo de dama. Mas aí é um lazer meu. Se por acaso eu tiver descansado, mas é capaz de eu não estar não, viu, gente? Tô andando cansado pra caramba, eu tenho que publicar vídeo pra vocês aí. Eu gosto sempre de estar mandando vídeo pra vocês aí. E eu não tô falando o nome das pessoas que entrou aqui no TikTok, vocês me perdoam, deixa eu ver aqui. Comecei a falar aqui, ó, deixa eu ver aqui. Grace entrou, Ananias Ferreira, Odinha, Linda, entrou. Tem um telefone hispânico, sempre fica ligando para mim. Riva Veloso entrou. Então, um bom dia para vocês aí. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Recapitulando, ontem à noite, ontem de madrugada, nós fizemos oração. Eu achei que eu não ia dar conta de fazer a oração ontem, gente. Foi Deus, viu? Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Eu orei a Deus e pedi a Deus. Falei com Deus, Senhor, o Senhor que vai poder me levantar. Porque eu não vou dar conta de levantar, não. Porque eu não estou dando conta de levantar. Dilma Sampaio, Butler, Maria Conceição, Sodiquim, Maria Raimunda, Neuza Rodrigues, Marcos Simone, Francisca Gomes, Adelaide Deluc, Manuel Sobrinho. Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Eu estou achando que hoje eu encerro o 5º selo. Hoje eu terminei, eu quase terminei ontem, tá? Manuel Sobrinho, Vicente Marques. Aqui é o 5º selo, eu estou na página 59. Nilson Antônio, 59, aqui, ó, 5º selo. Hoje eu encerro ele. Encerro ele mesmo. É a última página mesmo. Hoje eu encerro ele. Fabiana, Ney, Carlos, Alberto, Vilma, Sônia e Fatimia, João Alfredo. Só que eu já estou também com o 6º selo na mão aqui, ó. Eu terminando lá o 5º selo, eu já entro com o 6º selo. João Alfredo, Otávio. Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês. Então, como sempre, eu gosto de estar cantando um corinho que é somente crer, né?
antes de eu dar início à minha live. Vou compartilhar minha live lá no Facebook, aqui do TikTok, sempre eu compartilho minha live quando eu posso. Quando aparece para mim aqui, né? Quando aparece para mim, eu compartilho lá. Então eu tô andando muito cansado, gente, mas tá bom. E outra coisa, eu tenho problema respiratório. Esses dias eu tô andando com a respiração ruim também, gente. E o tempo seco, essas coisas, né? E ontem eu fui fazer uma entrega. Eu vou começar aqui, mas eu vou só falar isso com vocês. Então, famosinha. Eu tenho um problema respiratório. E lugar fechado me arrebenta eu. E vocês acreditam que até shopping tá me arrebentando, gente? Eu tava observando isso. Eu observei, a maioria desses shopping é tudo fechado, não tem uma janela lá. E ontem eu peguei rabo. Ontem, além de eu pegar só passageiro pesado, a maioria era homem, tudo pesado. Eu peguei uma mulher também, ela também não era leve. A última mulher que eu peguei só uma mulher. O resto tudo eu peguei homem. E a mulher também não era leve, ela era alta. Ela não era gordona não, mas ela também não era magra não. Então eu só peguei coisa pesada ontem, só rabo. E eu também faço entrega, eu não só carrego passageiro. Eu peguei uma entrega na Lojas Rede, no shopping, lá em Contagem. E o GPS mandou eu parar embaixo, numa avenida. Eu tive que andar um tantão a pé para me entrar dentro desse shopping, gente. E depois que eu entrei dentro desse shopping, não achava uma janela, tudo fechado, uma distância grandona, minha perna tá até doce. E eu com dificuldade de respirar lá dentro, vocês acreditam? Que eu tenho problema respiratório, né? E o lugar ainda muito fechado. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu só tô desabafando com vocês, pra vocês verem como que é a gente ter que correr atrás do pão de cada dia. Então vamos lá. Já falei tudo que eu tinha que falar mesmo, então vamos lá. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, quero agradecer ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de estar aqui presente, de poder levar a Tua palavra, Senhor. Peço ao Senhor, que nessa manhã o Senhor me ajuda a concluir a Tua mensagem. Estou no final do 5º selo, entrarei no 6º selo. O Senhor mostra aqui presente, abençoa cada pessoa que está na live, quem for ver, Senhor, que saia melhor do que entrou, alimentado pela Tua palavra. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos dar continuidade a isso aqui. Eu achei riquíssimo esse final aqui. Eu estou na página 59 do 5º selo. Eu achei ela muito rica. E aí eu estava encerrando nela. Mas como eu só posso fazer 1 hora de live, eu vou repetir ela. E eu gostei demais dela. Vê o que tem acontecido através das eras. Nos últimos poucos anos, 20 ou 30 anos, você vê isso perfeitamente ser vindicado. Você vê as escrituras dizendo exatamente o que aconteceu e o que está se preparando para acontecer. Então, sobre as bases da fé na obra de Cristo, onde você está sentado neste momento e tem revelado a sua mão, dizendo, desde este momento em diante está determinado. Eu tomo a Cristo agora como meu Salvador e viverei para Ele o resto da minha vida. E eu desejo que Deus me encha com o Espírito Santo. E se você não foi batizado no nome do Senhor Jesus, o tanque está esperando por você. Oremos. Senhor Deus,
houve grande número de mãos entre as pessoas que se levantaram. E tenho certeza que tu és o próprio e o mesmo Senhor Jesus, que fez o pacto para nós há muitos anos atrás. E ao ver estes selos serem revelados e as grandes coisas que têm acontecido bem aqui nos últimos poucos anos, eu creio com todo o meu coração que a porta de misericórdia está começando a se fechar e tu está pronto para seguir a tua jornada, agora para redimir o teu povo. Enquanto há espaço e uma porta aberta, como foi nos dias de Noé, que possa estar essas almas preciosas que vivem no corpo desse tabernáculo, que será dissolvido um dia. Levanta essa mortal mão interior por causa de sua convicção e profissão de que eles creem e desejam aceitar tua promessa de salvação para eles. Na abertura deste livro selado que tem sido aberto para nós, dê a eles, nesta noite, Senhor, uma veste de justiça de Jesus Cristo, à vista a eles, nesta noite, Senhor, uma veste de justiça, vista as suas almas naquilo, para que eles possam se colocar diante de ti, naquele dia, o qual está bem próximo, perfeitos pelo sangue de Cristo. Senhor Deus, se eles não forem batizados no nome do Senhor Jesus, sobre a revelação que tu me destes a respeito disto, e vendo que Paulo ordenou às pessoas que até mesmo haviam sido batizados por João Batista, para ser batizado no nome do Senhor Jesus, a fim de receber o Espírito Santo. Em Atos 19, eu oro que tu os abençoas, Senhor, da verdade, e que eles possam te obedecer. Então, em obediência à sua aceitação e obediência à sua comissão, e pela água, que tu possa, em retorno, enchê-los com o Espírito Santo, para que tenham poder no serviço pelo resto de suas vidas. Eu os entrego agora a ti, no nome do Cordeiro sacrificado de Deus, Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Eu acho que aqui vai encerrar. Agora, para vocês que levantaram as suas mãos, obedeça à ordem do Espírito, que seguirá a ordem da palavra para os pecadores arrependidos. Siga isso em cada ação, e Deus do céu te recompensará por estar do seu lado. O Senhor te abençoe. Amanhã à noite, tragam seus lápis e papéis. Agora, como vocês têm feito, esperamos estar aqui no mesmo horário, às 7h30, ponto. O Senhor permitindo, e por ordem por mim, para que Deus abra o sexto selo para mim amanhã, para que eu possa trazê-lo a vocês conforme Ele der. Até então, cantemos novamente, não apenas atrás de hinos, mas através de louvores, aquele que morreu em nosso lugar e nos redimiu. Eu o amo. Aqui está agora nosso pastor. Eu amo, porque ele primeiro me amou.
Então, encerrei aqui o quinto selo. Vamos entrar com o sexto. Agora é o sexto selo. Eu esqueci de pegar água para me beber, você acredita? Ô, meu amor! Traz a aguinha lá para mim que eu esqueci. Tô ao vivo na live aqui, hein? Vamos inclinar nossas cabeças só por um momento, agora. Aí, deixa eu falar a data dessa mensagem aqui. O sexto selo, William Marlon Brando. 23 de março de 1963, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Vamos inclinar nossas cabeças só por um momento agora. Senhor, estamos novamente reunidos para o culto e pensamos nós termos, nos dias primitivos, quando todos eles subiram até Siló para receber as bênçãos do Senhor. E agora, nesta noite, nós temos nos reunidos aqui para ouvir a Tua palavra. E como temos estudado nesta determinada porção da Escritura, que o Cordeiro era o único que poderia abrir os selos, ou soltá-los, e oramos para que, nesta noite, quando temos sob consideração esse grande sexto selo, nós oramos, Pai Celestial, que o Cordeiro abra para nós. Nesta noite, nós estamos aqui para compreendê-lo. E sendo que nenhum homem na terra ou no céu não foi suficiente, apenas o Cordeiro foi achado digno. Então, que o todo suficiente venha e abra o selo para nós nesta noite, para que simplesmente, deixa eu ver, perdi aqui. Eu perdi. Pois estão aqui para compreender. E sendo que nenhum homem na terra ou no céu foi vem abrir o selo para nós nesta noite, para que simplesmente possamos olhar além da cortina do tempo. Isso nos ajudará. Nós cremos, Pai, nesse negro grande dia pecaminoso no qual estamos vivendo. Nos ajudaria e nos daria coragem. Cremos agora que temos encontrado graça diante de Ti. Nós encontraremos a Ti, juntamente com a palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Agora eu vou beber minha água. Pode ficar sentados. Bom dia, amigos. É um privilégio estar aqui nesta noite, novamente para estarmos no serviço do Senhor. Estava apenas um pouquinho atrasado. Eu acabei de ir até uma emergência de um homem que estava morrendo. Um membro dessa igreja, sua mãe, frequenta ou vem aqui, e eles disseram que o rapaz estava morrendo. Então eu fui até ali para ver apenas uma sombra de um homem deitado em uma cama, morrendo, um homem mais ou menos da minha idade. E apenas em um momento eu vi um homem se levantar, dando louvores ao Senhor. Então, Deus, se estivermos desejosos de confessar nossos pecados e fazer aquilo que é correto, rogar por misericórdia, chamar por Ele, Deus está desejando e esperando que nós conceder, para nós conceder aquilo. E agora eu sei que está quente aqui. Nesta noite não espero que o aquecedor esteja totalmente desligado. E estamos
Ó, a aguinha é boa demais, né? Eu observei ontem à noite, ou hoje, que este é o meu 7º dia, a 1/4, sem luz, apenas a luz elétrica. Veja, estudando e orando para que Deus abra esses selos. Você vê como que o nosso profeta é, gente. O homem de Deus, ele é separado das coisas do mundo. Ele veio trazer essa mensagem que eu estou lendo para vocês aqui, mas ele ficou ali só por conta da mensagem. Você que está do outro lado, você não crê que essas coisas é de Deus? Pelo amor de Deus. Esse aqui é o 7º anjo. É um anjo que vai revelar para você todo o segredo da mente de Deus. É esse aqui, ó. E foram dados que escreveram daquele grupo de pessoas que perguntaram lá, ou melhor, de perguntas ontem à noite. Foram mais ou menos, não foram tantas as perguntas. Estavam esperando ter um culto de cura de qualquer forma. Gostaria de permanecer mais um dia para termos um culto de cura na segunda-feira. Então, eu iria, poderia fazer isso se for a vontade do povo. Vocês podem refletir sobre isso e me deixar saber se vocês desejam ficar e orar pelos enfermos. Porque eu tenho designado todo esse tempo inteiramente para esses selos e simplesmente me mantive afastado por esses selos. Então vocês podem pensar e orar sobre isso. Então me deixe saber. E se o Senhor permitir, eu posso. O meu próximo compromisso será em Albuquerque, Novo México, e será em alguns dias ainda. E tenho que ir para casa para alguns negócios sobre os preparativos de outras convenções no Arizona. Então, assim que isso for da vontade do Senhor, vocês orem a esse respeito e eu farei o mesmo. Então, saberemos mais sobre isso mais adiante. Acabei de detectar. Agora vejam vocês que quando falamos sobre enfermidade, aquilo vem. Vejo esta senhora sentada aqui. Se algo não lhe ajudar, ela ficará aqui só mais um pouquinho. Então vejam, nós apenas oramos para que Deus faça. É para isso que vocês estão aqui, vindo de tão longe. Então veja, o Espírito Santo simplesmente sabe tudo. Vejam vocês então, mas vejam, eu tenho tanto designar esse tempo para esses selos, pois estabelecemos para aquilo. Vejam vocês, mas se há quantos estão enfermos aqui, de qualquer maneira, e vieram para receber oração. Vejam suas mãos por todos os lados, em todos os cantos. Oh, que coisa! Bem, quantos achariam que isso seria correto? Da forma do Senhor ficarmos e termos isso. Tomarmos a segunda-feira à noite simplesmente para orarmos pelos enfermos. Realizarmos um culto de cura na segunda-feira à noite. Vocês gostariam de fazer isso? Poderiam vocês vir? Bem, o Senhor permitindo, faremos isso então. Vem, teremos culto de oração pelos enfermos na quarta ou no domingo à noite, ou segunda-feira à noite, e oraremos pelos doentes. Agora eu espero que isso não atrapalhe aquele grupo
como o qual eu estou voltando para o Arizona, irmão. Norman, está ele aqui, em algum lugar. Isto atrapalha o seu programa, irmão Norman, ou algo assim, irmão Gênio. Norman disse, não, Fred, restante de vocês, está tudo bem. Os outros dizem, tudo bem, vem, está certo, correto? Então o Senhor permitindo, segunda à noite, oremos pelos enfermos, uma noite, reservados só para isso, totalmente, apenas oramos pelos enfermos. Agora não será mais sobre os selos. Se o Senhor acabar de abrir esse selo, então oremos pelos enfermos, na segunda-feira à noite. Agora, eu realmente tenho desfrutado tremendamente disso, servindo ao Senhor sobre este. Então vocês gostariam deles? Da abertura desses selos? A congregação diz amém. Agora, estamos agora falando sobre o quinto selo, ou melhor, do sexto selo. E esse vai do versículo 12 do capítulo 6 até o 17. É um dos selos mais longos, pois muitas coisas acontecem aqui. E agora, fazendo uma pequena revisão de ontem à noite, vamos retroceder um pouquinho no tempo. E digo, eu gostaria de dizer algo também. Eu encontrei naquela caixa 4 ou 5 coisas muito importantes para mim. Fui informado que eu, com certeza, desejo me desculpar. Então as fitas ligadas estão ligadas. Eu gostaria de me desculpar com meus irmãos, ministros, e com vocês que estão aqui. Eles me disseram que outra noite, quando eu estava falando sobre Elias, naquela hora, quando eles estavam, ele pensava que ele era o único que iria estar no rapto, ou que era o único que iria ser salvo. Eu disse 700 em vez de 7.000. Não é isso? A congregação diz, bem, com certeza. Eu sinto muito por isso, gente. Eu sabia melhor do que isso. Foi apenas uma falha no modo de falar, porque eu sabia que era 7.000. Eu simplesmente não o disse corretamente. Eu lhes agradeço e aquilo significa que eu fico contente por vocês estarem observando o que eu digo. E vocês veem. Então, que são? Pois são 7.000. Então, ele falou 700 lá. Às vezes a gente erra aqui também, mas é 7.000. Ele corrigiu, só para vocês saberem. A gente tem hora que a gente erra aqui também, a gente corrige. Principalmente se alguém ajudar a gente. Eu faço as coisas aqui sozinho. Eu recebi 2 ou 3 notas em relação a isso, que diziam, irmão Brana, eu creio que o Senhor cometeu um engano. Diziam, não eram 7.000 em vez de 700? Eu pensei, com certeza eu não disse 700. Vem, Billy, primeira coisa que vocês sabem, eu peguei outra nota e dizia, irmão Brana, eu creio que o Senhor disse 700. Viu? A gente fala, tem uma que a gente nem sabe, gente. E uma pessoa diz, irmão Brana, aquilo foi uma visão espiritual que haverá somente um tipo de você ou está tipificando como o 7. Isso te leva ao limite quando você começa a pensar essas coisas. Veja o que é. Basta isso me deixar nervoso. Agora aconteceu hoje. Quando esse selo foi revelado, a tal ponto que tive que
caminhar fora no pátio, simplesmente caminhar um pouquinho pelo quintal. Isto é certo, aquilo simplesmente quase tirou o meu fôlego. Vem, então você fala uma atenção. Oh, que coisa, vem. Outra coisa, veja você então, descansando exatamente no que eu digo, e Deus me responsabilizará pelo que eu lhes digo. Vem, então eu devo estar absolutamente certo quanto tudo, mas deve estar certo. Veja dessas coisas, porque esta é uma hora tremenda em que estamos vivendo. Sim, nosso profeta não queria errar nada, gente. Deixar tudo bem fixado que Deus trouxe para ele. Por isso que tudo que eu leio aqui, eu gosto de ler tudo que ele falou. Não gosto de acrescentar nada. Porque o que eu falar aqui também, eu vou ser responsabilizado por isso. Nós todos que levamos a palavra de Deus, a gente tem que ter maior cuidado. Porque a gente não pode nem tirar, nem acrescentar uma palavra. Principalmente a que o profeta deu para nós. Isso aqui é coisa de Deus, isso aqui é uma coisa muito perigosa. A mesma hora que eu gosto de trazer a palavra de Deus, eu já acordo em expectativa para mim trazer a palavra de Deus com vocês. Mas eu também eu fico com medo. Vocês acham que eu não tenho medo? Não, a palavra de Deus não é brincadeira, não. Eu estava pensando a respeito do culto de cura na segunda-feira à noite. Isso não interferia com vocês, irmãos Neville, ou algo. Deixa eu ver, eu li essa parte aqui. Ali sim. Precioso irmão Neville, eu vou lhes dizer, eles só fizeram em um acho, então puderam o molde é com certeza um verdadeiro companheiro e um amigo para mim. Eles afirmam, o tabernáculo agora construído possui suas salas para a escola dominical e tudo está pronto, em ordem. Aqui, alguns de vocês que são dos arredores de Jeffersonville, que desejaram vir à igreja, vocês têm um agradável espaço e um lugar para vir, salas para a escola dominical, bons professores, e o irmão Neville aqui, para a classe dos cultos, em um verdadeiro pastor. Eu não digo isso para colocar um buquê sobre ele, mas eu preferia dar a ele uma pequena rosa agora do que uma coroa de flores. Depois que ele partir, o irmão Neville, eu o conheço desde que era apenas um rapaz. Agora ele não mudou nem um pouquinho. Ele continua o Orman Neville exatamente como ele sempre foi. Então, recordo visitando ele. Deixa eu negociar aqui, tem hora que eu coloco perto. Ele era um pregador metodista aqui embaixo, na cidade, e nós tínhamos uma boa congregação ali embaixo, em Clarksville, e eu acho que chama Orat Park, Igreja Metodista da Avenida Arizona. Eu acho que ele foi, que ele deve ter encontrado ali embaixo o irmão Neville, ali embaixo, porque era um homem, deve ser um homem, né? Man. Eu olhei e disse para a igreja aqui, eu disse, aquele é um dos homens mais educados. Eu nunca, desde um dia, eu vou batizá-lo no nome do Senhor Jesus. Isso aconteceu. Aqui está ele agora. Ele é o meu companheiro. Bem,
ao meu lado em deixa eu ver aqui, um homem muito responsável e honrado. Ele sempre esteve do meu lado, com simplesmente tão perto quanto ele poderia estar. Seja o que for que eu diga, ele simplesmente fica ao meu lado e se apoia ali. Mesmo no princípio, quando ele chegou, ele não compreendia a mensagem então, mas ele cria nela e ele permaneceu corretamente com ela. Isto é honra, isto é respeito a um irmão como esse. E eu não conseguiria falar o suficiente dele. Agora o Senhor o abençoe, correto? Agora, um pequeno resumo da noite passada. No rompimento do quinto selo, não iremos voltá-lo atrás nesta noite. Voltaremos apenas o suficiente para apanharmos o quinto selo. Agora, descobrimos que havia um anticristo que cavalgava e estava em volta dos três poderes. Tudo se resumia em um só poder, cavalgando o cavalo amarelo, morte, das profundezas do abismo para a perdição, de onde ele veio. Então, descobrimos quando as Escrituras dizem, vindo ao inimigo com uma torrente, o Espírito de Deus voará sua bandeira contra ele. E vimos isso perfeitamente, vindicando na palavra, ontem à noite, pois ali havia 4 bestas que correspondem às 4 vezes que esse cavaleiro cavalgou. E ele cavalgou um cavalo diferente cada vez, um cavalo branco, então um cavalo vermelho, um cavalo preto, então um cavalo amarelo. E encontramos aquelas cores e o que eram elas e o que elas fizeram. Então tomamos isso de volta nas eras da igreja, e foi isso exatamente o que foi feito, perfeitamente. Portanto, veja você, quando a palavra de Deus se harmoniza, isso significa que ela está correta. Veja você, sim, eu creio que tudo que se encaixa com a palavra de Deus é sempre amém? Vem. Agora, como uma pessoa diz que eles tiveram uma visão e conta o que ela foi, eles estão certos que foi o Senhor que a deu, porque veio com grande poder. Bem, tudo bem com a visão, mas se ela não estiver de acordo com a palavra e for contrária à palavra, ela não está correta, bem? Agora pode ser que eles desejam presentes, estejam presentes. Alguns irmãos e irmãs morram, e por ser que alguns deles obtenham essas fitas. Agora, eu não quero dizer que algumas das melhores pessoas que eu e vocês poderiam encontrar seria o povo mórmon, uma classe muito boa de pessoas. Então seu profeta, Joseph Smith, que o povo metodista matou aqui em Lyons, em sua viagem. Então, aquele bom homem e a visão, eu não duvido de modo algum que ele teve uma visão. Eu creio que ele era um homem sincero. Porém, a visão que ele teve estava contrária à Escritura. Sobe. Você vai subir ou não? Vem participar da live. Vem, Branca. Pode vir. Eu puxei a cadeira. Vem cá, sobe.
Sobe então, olha a branca, gente, ó. Eu gosto de participar da live, ó. Participa da live então, já que você quer participar. Vem, portanto, eles tiveram que fazer a Bíblia morna para que justificação, para justificá-la. Vem, ela é esta aqui, para mim. Esta é a razão pelas palavras. É isto, vem. Certa vez, chegou aqui um ministro que veio de uma religião de fora. E eu ouvi na rua com uma passeando por aí de carro, com a qual não era, com uma dama. E eles vieram para uma reunião. E eu descobri que eles dirigiam durante 2 ou 3 dias. Só ele e ela, na reunião, para vir para a reunião juntos, e a mulher havia se casado 3 ou 4 diferentes vezes. Esse ministro entrou na sala de espera do hotel onde eu esperava, e correu e apertou a minha mão, e eu apertei a sua mão. Me levantei e conversei com ele. Eu olhei e perguntei, disse, quando você estiver livre, eu poderia falar com você no meu quarto, só por um momento? Ele disse, com certeza, irmão Branco. Eu o levei até o quarto e eu disse ao ministro, reverendo senhor, você é um estrangeiro nesta região? Eu disse, porém, essa senhora realmente tem um nome conhecido. Eu disse, você vem de tal e tal lugar, desceu e está em tal lugar. Ele disse, sim, senhor. Eu disse, você não tem medo de que isso vá? Eu não estou duvidando de você, mas você não acha que isso vai refletir na sua reputação como ministro? Você não acha que deveríamos dar um exemplo melhor do que esse? Ele disse, aquela senhora é uma santa. Eu disse, eu não duvido disso, mas eu disse, mas irmão, o problema é que nem todos que a olhos são santos. Vejam, eles estão olhando no que vocês estão fazendo. E eu disse, eu acho que é melhor você ter cuidado. Isso é apenas de um irmão para outro. E ele disse, eu disse, a senhora já casou umas 4 ou 5 vezes. Ele disse, sim, eu sei disso. Disse, você sabe? Eu disse, você não ensina isso na sua igreja? Ensina, irmão. Então disse, não, mas disse, você sabe, eu tive uma visão sobre isso, irmão Branco. Eu disse, bem, isso é ótimo. Eu disse, ele disse, você se importa? Disse, eu creio que eu poderia endireitar um pouquinho o ensinamento a respeito disso. Eu disse, tudo bem. E ele disse, eu ficaria contente em saber disso, Senhor. E ele disse, bem, disse, você sabe. Nessa visão, ele disse, eu estava dormindo. Eu disse, sim, eu vi. Então, que aquilo era um sonho. Bem, e ele disse, minha esposa disse, ela tinha vivido com outro homem. E disse, e me traído. E disse, então ela chegou para mim e ela me disse, querido, me perdoe, disse, e eu sinto muito por ter feito aquilo. Eu serei fiel de acordo de agora em diante. Ela disse, naturalmente eu amo tanto que eu simplesmente a perdoei. Disse, tudo bem. E disse então,
Ele disse, você sabe de uma coisa? Então eu disse. A interpretação daquela visão diz, essa era a mulher, disse, claro, ela já foi casada por todas essas vezes. E as outras coisas, ele disse que é correto que ela se casasse, porque o Senhor a ama tanto. Ela pode se casar quantas vezes ela quiser, desde que, eu disse, sua visão foi uma doçura, mas estava fora do caminho aqui. Eu disse, isso está errado. Veja você não deveria fazer isso então, isso vem. Mas quando você vê as escrituras se encaixando, com a escritura formando uma continuidade constante, onde seja junta as escrituras, onde as escrituras para, esta outra aqui vem e se encaixa. E retrata todo o quadro. E como montar um quebra-cabeça de palavra cruzada. Assim você encontra as peças que encaixam. Não há nada mais que possa se ajustar àquilo. Então você começa a ter o quadro ajustado. Há somente um que pode fazer isso. Esse é o Cordeiro. Então estamos olhando para ele. Mas descobrimos que quando esse cavaleiro, que era o cavalo que montou aqueles cavalos, então nós o perseguimos até aqui. Vimos o que ele fez e tudo mais. Encontramos de volta as eras da igreja que foi encaixada. Isso que ele fez. Eu estou com um pensamento aqui, mas eu não vou falar nada. Eu vou só ler. Se encaixar no meu pensamento, eu falo, tá bom? Eu vou só ler. Deu uma compreensão para mim aqui, mas eu vou só ler. Se encaixar no meu pensamento, eu falo. Senão, eu fico lá. Então, quando ele saiu em uma determinada besta e fez certa coisa, descobrimos que ali havia um enviado para combater que ele fazia. Houve um que foi enviado para a primeira era, um cordeiro, um leão, que era a palavra, naturalmente Cristo. O segundo foi o boi. Então ele está falando dos selos aqui que ele revelou, tá? Ele está falando do selo aqui que ele revelou. Cada vez que o anticristo vinha com uma forma diferente de uma besta, Deus também ia vir para combater aquela besta. Então ele está falando do primeiro. Vou voltar aqui para vocês entenderem. E quando ele saiu em uma determinada besta e fez certa coisa, descobrimos que havia um enviado para combater aquele enviado. Então, a besta envia um poder, Deus também envia um poder. Isso aí eu acho que dá para vocês compreenderem. Houve um que foi enviado a primeira era como cordeiro. Um leão, que é a palavra, naturalmente Cristo. Esse é o primeiro selo. Agora vamos ver o segundo. O segundo foi o boi. O primeiro foi o cordeiro, o leão. O segundo foi o boi. Durante o tempo da Era Negra, quando a igreja havia se organizado e aceitado o dogmas em vez da palavra de Deus. Então foi enviado um boi para combater. Recorde, a coisa toda está baseada em duas coisas. Uma, o anticristo e o outro Cristo. Continuando sendo a besta, coisa hoje, não existe meio Cristo, não há um homem sóbrio e bêbado ao mesmo tempo. Você não pode adorar nem Deus a mamar ao mesmo tempo. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Você não pode ser bêbado e sóbrio ao mesmo tempo. Nem pássaros pretos e brancos. Não, não. Há santo e pecador ao mesmo tempo. Não. Deu para vocês captar aí? Ou você é santo ou você é pecador.
Ou você é um pecador ou você é santo. Vem, simplesmente não existe extremos, entremeios. Ou você é nascido de novo, ou você não é nascido de novo. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você não está cheio do Espírito Santo. Não importa quanta sensação você teve, se você não for preenchido com o Espírito Santo, você não está cheio dele. Vem. E se você tem sido preenchido com ele, a sua vida mostra isso. Vai diretamente a isso. Vem. Ninguém tem que dizer a ninguém sobre isso. Eles vêm. Isso, veja, porque é um selo. Então, quando você está selado com Cristo, as pessoas vão ver a sua postura, a sua atitude, a sua própria vida vai mostrar que você está selado com o selo de Cristo. Mas se você também não estiver selado com o selo de Cristo, as pessoas vão ver que você não é cristão. Não precisa você falar nada. As pessoas veem. Agora, encontramos aquela besta, como elas cavalgaram, cada vez uma foi enviada com ministério de poder político, unindo poderes religiosos e o poder político. Juntos, descobrimos que Deus enviou seu poder para combater isso. Tá vendo? Sempre vai ter o oposto para combater as coisas erradas. Nós voltamos e vemos o que aquela era da igreja foi. E olhamos para trás. E lá estava isso, exatamente desta maneira. Então encontramos que outra era se aproximou. E o inimigo enviou o anticristo sob o nome da religião. Sob o nome de Cristo. Sob o nome da igreja, sim, sim, Senhor, saiu até o mesmo sob o nome da igreja. Aquela era a igreja verdadeira, e ele disse, vem. O anticristo não é a Rússia, o anticristo não é aquilo. O anticristo é tão parecido com o verdadeiro. Anticristo, cristianismo, que mesmo a Bíblia disse, enganaria a todo aquele que não fosse predestinado antes da fundação do mundo. Isso é certo. A Bíblia diz que nos últimos dias, tudo que não estivesse predestinado, o eleito diz, o eleito, agora, qualquer um, toma essa palavra e vai com ela, de volta até a sua margem. Você vê o que isso significa? Diz, o eleito, predestinado, vem, enganará todos aqueles cujos nomes não estavam no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Então o anticristo vai enganar todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Está dando para vocês compreender porque essa mensagem vai ser para poucos? A maioria vai ser enganada? Eu estou aqui para abrir seus olhos, para que você não seja enganado. Quando o cordeiro foi sacrificado, os nomes foram colocados no livro. E eu vou ter que encerrar aqui também, tá? Então eu vou terminar na página 8, vou iniciar o sexto selo na página 9. Eu comecei a live, era 8h46, agora é 8h40. Eu tenho 6 minutinhos para me encerrar aqui. Então eu vou encerrar a live. Deus abençoe vocês. Ele começou fazendo a leitura da palavra, falando lá sobre o irmão ministro, que a esposa dele já tinha casado 4 vezes. Eu ia dar uma palavra sobre isso, mas eu vou ler mais um pouquinho. Mas isso tá até encaixando com os selos da revelação das coisas da igreja.
4 vezes que ele enviou a mensagem do boi, depois ele enviou a mensagem combatendo as coisas do anticristo, está encaixando até com o casamento do rapaz lá. Eu vou olhar um pouco mais a fundo e, dependendo, eu faço um comentário sobre isso. Então, Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar a live, porque eu não posso demorar muito, é 1 hora só de live. E Deus abençoe cada um de vocês. Espero que esteja ajudando vocês aí do outro lado. E eu vou encerrar aqui. Eu encerro sempre no Instagram. Não posso me alongar muito, porque agora já é 9h41. Então, um bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. E encerra a live aqui no Instagram.